Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no significado teológico da crucificação, mas por um ângulo bem específico, o do Evangelho de João. A fonte que estamos usando aqui interpreta esse evento não como uma tragédia, mas, olha só, como um ato planejado e vitorioso. Vamos começar a desdobrar essa ideia. Para a gente começar, é fundamental pegar a essência do que o texto-fonte está dizendo. Esse evento não é visto apenas como um ponto na linha do tempo da história. Não mesmo. Ele é apresentado como um momento central, o ponto que define tudo na história da humanidade, pelo menos de acordo com essa visão teológica. É uma afirmação bem forte, né? E ela que dá o tom para tudo que a gente vai ver a seguir. Então, qual que vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai explorar essa ideia de um plano divino por trás de tudo. Depois, vamos analisar o simbolismo do rei na cruz. Em seguida, mergulhar na humanidade de Jesus, no seu sofrimento. Daí, a gente chega na palavra final dita na cruz e o que aconteceu logo depois. E para fechar, vamos conversar sobre a mensagem que fica disso tudo. Então, bora para o nosso primeiro ponto. A tese central da nossa fonte é que cada pequeno detalhe da crucificação não foi um acidente, não foi um acaso infeliz. Pelo contrário, foi o cumprimento deliberado e exato das Escrituras. E o que é mais interessante aqui é como isso vira o jogo na nossa percepção. Em vez de ser uma história de derrota, a crucificação é vista como um ato de redenção, um ato totalmente calculado. Nessa interpretação, Jesus não é uma vítima passiva, de jeito nenhum. Ele caminha de forma consciente e decidida para o seu destino. E como é que isso se desenrola? A ideia de um rei sendo executado numa cruz é, no mínimo, um paradoxo gigantesco. A nossa fonte explora isso a fundo, vendo a autoridade justamente onde a maioria das pessoas veria só fraqueza e humilhação. Olha, essa comparação aqui é fantástica, porque ela bota lado a lado duas visões que são o oposto uma da outra. Para os olhos humanos, o que se vê é um homem derrotado. Mas na perspectiva da fé que o texto apresenta, o que se vê é um rei no exercício máximo da sua autoridade, entregando a própria vida de forma voluntária. É como ele mesmo já tinha dito: ninguém tira minha vida de mim, eu a dou por mim mesmo. E tem um detalhe que a fonte destaca que é, sensacional. A inscrição ter sido escrita em 3 línguas. Em hebraico, a língua da religião; em latim, a língua do império, do poder, da lei; e em grego, a língua da cultura e da filosofia. A interpretação é que isso era uma declaração universal. O reinado de Cristo era sobre todos os povos, sobre todas as áreas da vida, mesmo naquele momento de aparente derrota total. Agora a gente dá uma virada de chave. O foco sai um pouco da realeza divina e vai para a realidade física, bem humana do evento. E esse é um aspecto que a fonte considera absolutamente essencial. E aí vem uma frase curta, simples, mas de um peso enorme: tenho sede. O texto destaca essa frase como a prova definitiva da plena humanidade de Jesus. Ele não estava só parecendo sofrer, ele estava, de fato, sentindo na pele a agonia física da crucificação. Sabe, o ponto nevrálgico aqui é o seguinte: segundo essa teologia, se o sofrimento não fosse real, a redenção não seria autêntica. A sede confirma que a salvação foi conquistada através de uma dor genuína, de um custo real, e não de um ato meramente simbólico. E agora, a gente chega no clímax de tudo. O texto apresenta a última proclamação de Jesus na cruz, não como um suspiro de derrota de quem desiste, mas sim como um brado de vitória. Uma declaração de que a missão estava cumprida. A palavra é essa aqui, no grego original, tetelestai. A fonte nos convida a entender o que essa palavra realmente significava naquela época para a gente poder captar a essência do que estava acontecendo. E o que essa palavra significa? Bom, aqui está a chave de tudo. Tetelestai não é só um acabou, no sentido de que a vida chegou ao fim. Era um termo comum no comércio da época que se escrevia em recibos e significava a dívida está paga na sua totalidade, ou seja, a missão foi perfeitamente e definitivamente cumprida. Não ficou nada para trás, nada por fazer. Isso amarra tudo, né? Reforça aquela ideia central da substituição. De acordo com o texto, essa palavra marca o exato momento em que a justiça divina foi satisfeita. A dívida do pecado, na visão dessa teologia, foi completamente liquidada. Ok, e depois disso, o que acontece logo em seguida? Bom, os eventos que vêm a seguir são vistos como uma espécie de selo de autenticidade, a confirmação final da realidade e do significado de tudo o que tinha acabado de acontecer. E a sequência dos fatos é fascinante.
Primeiro, os soldados chegam para quebrar as pernas dos crucificados e acelerar a morte deles. Só que quando chegam em Jesus, veem que ele já está morto. Com isso, os ossos dele não são quebrados, o que cumpre uma profecia antiga sobre o Cordeiro da Páscoa. Para ter certeza da morte, um soldado perfura o lado dele. E o fluxo de sangue e água, que foi testemunhado pelo apóstolo João, serve como prova médica e histórica de que a morte foi de fato real. Beleza. E, no fim das contas, o que se tira disso tudo? Como essa compreensão teológica se traduz para a vida prática? Quais são as aplicações? Basicamente, a fonte resume em 3 recados bem diretos. Primeiro, se a obra já está completa, já está paga, qualquer tentativa de ajudar ou acrescentar algo a ela com rituais ou esforços próprios é inútil. Segundo, a fé não deve ser só um sentimento momentâneo, mas algo que realmente transforma a vida. E por último, a base da segurança não está no desempenho pessoal, mas sim em confiar totalmente nessa obra que já foi realizada. E para fechar, a gente fica com essa frase que resume tudo. A crucificação não deve ser vista como o fim trágico de uma vida, mas como a consumação vitoriosa de um plano divino. Fica a reflexão, né? De que forma essa perspectiva de uma obra completa pode mudar a nossa compreensão sobre fé e propósito.